Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais esse culto do Evangelho no Lar. Com muita alegria estamos aqui compartilhando com vocês mais esse estudo, mais essa experiência. Hoje estaremos estudando o capítulo 13, no item 11, a beneficência. E antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaria de dar um aviso a vocês que a partir do mês de junho estaremos atendendo o atendimento fraterno para todos que necessitam de tratamento espiritual de forma presencial, lá na nossa casa espírita, situado na rua São Lucas. Eu não me recordo o número, mas a gente deixa o telefone disponível aqui para você estar entrando em contato. Estaremos atendendo de modo presencial para todos aqueles que estiverem necessitados de um atendimento fraterno, de uma conversa amiga, de um desabafo, que esteja passando por problemas, que esteja além das competências físicas. Estamos de portas abertas e estaremos de portas abertas para atendê-los a partir da primeira semana de junho. Estão todos convidados, ou que estejam em necessidade. E também informar que já estamos funcionando de forma presencial nas doutrinárias, aos domingos, às 19 horas. Estamos aqui situados na região de Jacaraípe, no bairro das Laranjeiras. Vamos então iniciar o nosso estudo com a prece, pedindo a Jesus: encha os nossos corações de amor e alegria, fraternidade, compreensão e união para a realização deste culto que se inicia neste momento, pedindo ao Pai possa pôr-nos em sintonia com os nossos amigos que aqui nos assistem, trazendo muita paz, fazendo uma limpeza fluídica no nosso ambiente familiar, espargindo luzes de amor e paz por toda a comunidade, que nós possamos servir de pronto-socorro de irmãos em dor, que aqui possam ser trazidos, segundo a bondade e a permissão dos amigos de luzes, para o atendimento e para o aprendizado. Que Jesus nos ilumine, nos fortaleça a todos, hoje e por todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Indo então ao estudo, vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a beneficência, que está no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso e nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe ao outrem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria a estas pobres famílias, que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes, de súbito, estes semblantes descorados se iluminarem de esperança, porque não tinham pão, estes infelizes e as suas crianças, ignorando que viver a sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que penetravam como agudo punhal no coração materno: eu tenho fome. Compreendeis quão são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde um instante antes não havia senão desespero.
Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vertistes a estes pequeninos, pensai que é a mim mesmo que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criarão para si alegrias infinitas. Para o futuro e durante seu exílio sobre a terra, tu lhe serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Passam meus irmãos único momento de felicidade. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós, vede quanta miséria aliviar, quantas pobres crianças sem famílias, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, não vos lamenteis, mas ao contrário, agradeceis a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, e todos aqueles que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolphe, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Continuando aqui no próximo item, no item 12. Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos. Deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar à narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se não procurasseis a volúpia que proporciona uma boa ação, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. Não há senão as boas vontades que são raras. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos recorda a piedosas lembranças. O Cristo não vos disse tudo o que concerne a essas virtudes de caridade e de amor? Por que deixai de lado os seus divinos ensinos? Por que tapar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todas as suas máximas suaves? Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra oca, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento.
Vossos males não provêm senão do abandono voluntário que fazeis desse resumo das leis divinas. Lede, pois, estas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei armas da vossa brandura, da vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Não é senão um encorajamento que viemos vos dar. Não é senão para estimular vosso zelo e vossas virtudes que Deus permite que nos manifestemos a vós. Mas, se quisesse, não se teria necessidade senão da ajuda de Deus e da própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão para os de olhos fechados e os de corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança no destino melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como se querer desconhecer essa suprema bondade? Qual seria, com esse pensamento, o coração bastante perverso para reprimir e expulsar esse sentimento todo divino? Qual seria o filho bastante mau para se rebelar contra esse doce carinho, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos têm também um pudor de suas obras. Mas creio que aquela que comecei, uma das quais devem mais contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas doces e caras irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Eu as vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e de sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que a ela não dê desde a vida presente. Sede unido, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Que assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Que maravilha essa leitura, né, amigos? Muitas vezes nós nos permitimos perder tempo reclamando do que ainda não conquistamos, ou do que perdemos, ou porque estamos sós, ou porque estamos numa posição que achamos que não nos é devida, e por aí vai. Mas se nós parássemos um único momento e conseguíssemos nos despir da vaidade, do orgulho e do egoísmo, nós conseguiríamos perceber ao nosso redor quanto irmãos há necessitados do próprio pão de cada dia. Quantos irmãos estão doentes numa cama, abandonados, necessitados de tratamento, de auxílio, de carinho, de cuidado. Os asilos estão cheios, os orfanatos estão cheios, as ruas estão cheias de irmãos dentro dessa condição. E às vezes os nossos lares estão cheios também de irmãos que gritam em silêncio por socorro, que querem ser notados, que querem ser
ouvidos, que querem ser acolhidos, e nós, presos no nosso próprio egoísmo, não conseguimos perceber a dor alheia ao nosso redor, ao nosso lado, porque estamos envoltos em nós mesmos. Vamos, assim como os nossos irmãos vieram nos exortar, ou parar para pensar um pouco no nosso próximo, na caridade, no amor próximo, e nos lembrar da fala de Jesus. Quando fazeis aos pequenininhos da terra, é a mim mesmo que os tem feito. Vamos pensar nisso. Vamos agora na leitura do livro Pão Nosso, no item 89, Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 22. Vamos então à reflexão de Emmanuel. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questões líquidas nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O Mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas, com a perfeita compreensão de quem se avizinha do tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados aos testemunhos de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Essa fala de Emmanuel, de certa forma, complementa a nossa reflexão sobre o texto do Evangelho, que muitas vezes nós deixamos nos levar pelos imperativos da dor, que muitas vezes nos visita. No entanto, nós perdemos santa oportunidade da evolução, da reflexão e do aprimoramento moral e da própria dignidade de sermos chamados, de estarmos encaixados dentro dessa categoria de bem-aventurados. E para finalizar, eu vou fazer a leiturazinha aqui do livro Minuto de Sabedoria, no item 47, que fala sobre o amor e a alegria são os elementos básicos para conquistarmos amizades e as conservarmos. E são básicos também para a nossa paz mental. Demonstre amor e alegria em todas as oportunidades e veja que a paz nasce dentro de você. A felicidade não pode estar em nada que esteja fora de você. Busque-a dentro de você, mesmo pois a felicidade é Deus e Deus mora dentro de você. Deixe então brotar esse Deus maravilhoso que habita em você, na prática do amor, da caridade e do auxílio ao próximo. Que Jesus possa tocar seu coração
e fazer de você uma pessoa cada vez melhor, um verdadeiro cristão. Muito obrigada, irmãos, por nos acompanhar. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos acolha a todos. Vamos assim orar, agradecendo a Deus aos ensinamentos dessa noite, pedindo que possamos guardá-la no coração, no nosso íntimo, permitindo também, Senhor, possamos com as nossas boas ações trazer um aprendizado para o nosso espírito, para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Que maravilha, irmãos, orar no lar, fazer um estudo dessa natureza no lar é sempre muito gratificante. Que Jesus abençoe a sua família. Vamos então à água fluidificada. Uma boa semana a todos. Beijo e fiquem com Deus.